a aula anterior no grupo, lá na descrição. Boa noite, professor. Já postei no mesmo dia. Show de bola. Bom, pessoal, nós vamos finalizar o tópico aí de atos administrativos, não é isso? Só me ajude aí. Onde foi que nós paramos? Qual foi o último conteúdo que eu abordei com vocês? Porque eu faço uma revisão geral e o mais importante, eu peço que, se possível, vocês liguem a câmera, porque nós vamos ter aquele bate-papo hoje, né, sobre a organização de estudos. Lembram sobre isso? Eu atrasei, na verdade, seria para o dia 30. Como é que tá aí? Vocês fizeram já o planejamento? Larissa, Daniele, Eduardo, Amanda, Karine? Ligo já, beleza, Larissa. Como é que tá, pessoal? Vocês fizeram já a organização de vocês? Amanda, Ó, professor, vou ser bem sincera. Eu estava me organizando, eu tive vários problemas pessoais, vários, um atrás do outro. E eu não consegui. Esse mês de abril, para mim, foi uma negação. Comecei a me organizar hoje, alterei todo o meu cronograma, totalmente meu cronograma, e vou retomar a partir de amanhã. tranquila. Eu até descobri como é que eu vou estudar melhor. Eu vou dormir mais cedo, para acordar de madrugada, entendeu? Eu acho Perfeito. que esse vai ser meu melhor horário de estudo. Eu, particularmente, Amanda, assim, depois de 10 horas, 10 e meia, eu não estudo para ninguém, né? Assim, a gente tem que se encontrar como é que é. Tem um ditado que diz assim: concurseiro perde várias noites de sono, né, para conseguir a aprovação. Eu vou ser sincero, eu nunca perdi nenhuma noite de sono, porque assim, eu nunca estudei à noite, né? Depois de 10 horas, 10 e meia, então eu não produzo nada. Mas, em compensação, quando eu tenho algo para fazer, e assim, o tempo não dá durante o dia, eu prefiro dormir cedo e no outro dia acordar de madrugada, 4 e meia, 4 horas, e fazer as atividades, até umas 7 horas. Assim, não se preocupe, né? Eu só estou cobrando porque o meu papel é cobrar, mas estou de uma forma bem tranquila, pessoal, também. Aquele Rafael como é que diz? Rafael do Mal não existe mais. Estou tranquila porque Também, né? Você já conseguiu o que queria, tá no céu, claro. não é sobre isso. Porque assim, O a professor gente está tem o professor tá nas nuvens agora. vocês já vêm estudando já há um tempo, pessoal. Então, assim, é só uma questão de tempo mesmo. Agora, o que vocês não podem é parar definitivamente. Aí não dá, né? Então, vocês já têm 60, 70% da base do conteúdo. O que a gente está brigando agora é para encaixar um concurso para vocês fecharem lá o que falta. Então, esses problemas, Amanda, acontecem com todo mundo, certo? Você pega essa semana agora, veja se você consegue organizar, veja se você consegue aí reverter esses problemas que você teve, consegue organizar e aí no próximo ciclo você me apresenta, certo? Certo. Mas não deixem de ter uma organização básica. E o mais importante, pessoal, todo mundo aqui já tem cadastro no site, né? Eu queria ver a produtividade de vocês. No site que eu falo de questões, né? Eu queria ver a produtividade de vocês na resolução de questões, certo? Então, no próximo ciclo, a gente faz essa organização. No mais, os demais. Professor, antes, deixa eu tirar só uma dúvida rápida, porque eu não assisti a live da Fundação Renascer, porque eu não estava conseguindo. A gente vai aproveitar, eu não vi o edital da Fundação. Consegue aproveitar algumas disciplinas? Dá para conciliar? Consegue, 70% do edital. É por isso que eu disponibilizei para vocês gratuitamente a participação na turma da Fundação Renascer. Consegue sim, 70% do edital da Fundação Renascer, você está ajudando a mesma pegada. Eu diria que assim, eu diria que o edital do MP, ele engloba o edital da Fundação Renascer. Então, você não está desvirtuando do foco. Você não está saindo do foco, estudando também para a Fundação Renascer.
Eu vou disponibilizar, Amanda, o edital verticalizado. Creio que amanhã eu consiga finalizar esse edital verticalizado, certo? Mas é justamente isso que eu falei. E vocês já ganharam o curso gratuitamente. Inclusive, no domingo, a gente tem aula. No domingo, no próximo domingo, nós temos aula para a Fundação Renascer. Eu só estou vendo aqui se a nossa aula será presencial ou online. Muito provavelmente será online. E vai ser à noite, no domingo à noite. Porque no próximo domingo, é Dia das Mães. Tem a questão de que algumas pessoas vão fazer a prova do concurso da. Me ajuda aí, desse concurso da assistência social, né? Algumas pessoas elas vão fazer a prova, e aí acabou que assim, eu estou bem inclinado a não colocar a aula presencial no domingo. Eu sei que muita gente já quer voltar na aula presencial, mas a minha intenção não é, né, assim, que muitas pessoas faltem e a gente não tenha uma aula aí produtiva. Até porque nós temos tempo para as aulas presenciais. Então, no domingo nós teremos aula, certo? Só que eu vou colocar a aula provavelmente à noite. Beleza? Larissa, você falou que não poderia participar no domingo, aí pode participar, vai. Eu não, eu falei que não falei nada não, professor. Ah, então eu confundi. Eu acho que foi porque é tanta pessoa. Eu confundi que você tinha me mandado a mensagem, pensei que era você que tinha mandado a mensagem. Não. Professor, É, no domingo eu vou fazer uma prova. Não vou poder, mas isso tinha sido semana passada, então eu acabei confundindo. Sei que era você. professor, Porque eu vi que você botou lá que pode, né? Que teria aula presencial. professor, Manda, Eduardo. você colocou aqui, colocou hoje no grupo que tem aula hoje, teria aula hoje, né? Ok? Aí domingo haverá aula presencial, é Poder Constitucional, Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Então, colocou de 8h30 às 12 na sede do Portal Concurso. Então, não vai ser mais. Então eu vou confirmar com vocês, certo? Se a gente vai ter essa aula ou não. A programação era para ser essa aula, mas eu vou confirmar. Certo, Certo, Eduardo? certo. Então vamos lá, galera. Ó, me recorde aí, por gentileza, por favor. Em qual conteúdo nós paramos? Sobre atos administrativos. Eu lembro que eu já revisei com vocês aí vários pontos acerca dos atos. Falamos do conceito, não é isso? Ato administrativo é manifestação de vontade unilateral da administração, sob o regime de direito público. Professor, o que é que eu extraio daí do conceito de ato administrativo? Primeiro, que na manifestação de um ato eu só tenho vontade, na prática de um ato eu só tenho vontade expressa da administração. Diferentemente de um contrato administrativo, de uma manifestação bilateral da administração e do particular, um ato administrativo é uma manifestação unilateral. Beleza? E mais importante, até você vai revisando comigo e sublinhando. Um ato administrativo, pessoal, quando ele é aplicado sob o regime de direito público. Ô, professor, e o que é que significa dizer isso? Isso é questão de prova. Eu tratei com vocês, pessoal, de três conceitos que são próximos, mas, ao mesmo tempo, distintos. O conceito de ato administrativo, que é justamente essa manifestação de vontade unilateral da administração, o conceito de fato administrativo e o conceito de ato da administração. Bastante atenção com isso. Um ato administrativo, ele é praticado pela administração no exercício de prerrogativas que a colocam em superioridade com o particular, ou em relação ao particular. E essas prerrogativas que nós falamos, já puxando aí para o próximo tópico que nós abordamos, são os atributos que um ato administrativo carrega. Lembram? Um ato administrativo, ele possui 4 atributos que o diferenciam dos demais. Quais são eles, professor? Quais são eles? Presunção de legalidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Lembram? E o que é que significa cada um deles? Tratamos. Isso decorre justamente do ato administrativo ser praticado sob o regime de direito público. Bom,
nós falamos sobre elementos do ato administrativo ou requisitos de validade de um ato. Um ato, para ser considerado válido, ele precisa preencher 5 requisitos, 5 elementos. Ele precisa ter uma forma, ele precisa ter a finalidade, que é sempre interesse público, ele precisa ter a competência, o agente público competente, forma, finalidade, competência, precisa ter um motivo e precisa ter um objeto. Ponto. Esses são 5 requisitos de validade de um ato administrativo. Beleza? O que foi que nós falamos mais, pessoal? Ato administrativo. Nós falamos aí sobre as formas de extinguir um ato administrativo. Como que eu posso efetivamente extinguir um ato? Falamos, não foi? E eu disse para vocês que a banca IDECAP ia cobrar uma questãozinha na prova sobre esses pontos, não foi? Professor, como é que eu posso extinguir um ato? Por meio da revogação, por meio da anulação, por meio da cassação, por meio da caducidade e por meio da contraposição. Ponto. Esses são 5 requisitos aí, ou melhor dizendo, as 5 formas de distinguir um ato administrativo. Fechou? O contrário de extinguir é o quê, pessoal? O contrário de extinguir é convalidar um ato administrativo, que significa basicamente corrigir ilegalidades, corrigir vícios. Eu preciso lembrar que a convalidação ela só é possível se o vício do ato for um vício o quê? Sanável. E o vício sanável é vício na forma e vício na competência. Vício no foco. Ponto. Fechou? Beleza? Como que eu convalido? Expliquei para vocês as formas de convalidação por meio da ratificação, da reforma e da conversão. Beleza? Pessoal, eu quero falar com vocês agora qual é o número. Qual é o número que a gente está aí? Eu quero falar com vocês, ó, zero quanto? Me ajudem. Agora é o 05. 0,5. Eu quero falar com vocês sobre mais 2 tópicos de atos administrativos. Primeiro, sobre as espécies. Coloca aí, espécies de ato administrativo. Ponto. Fechou? Fechou. Pessoal, existem 5 tipos de atos administrativos. Ó, nós temos os atos normativos. Professor, o que são atos normativos? Abram parênteses e coloquem aí o conceito. Atos normativos, pessoal, eles buscam, ó, regulamentar, vírgula, explicar as normas. Ou melhor dizendo, para ficar mais claro, as leis. Explicar, regulamentar, explicar as leis. Professor, me dê exemplo de um ato administrativo. Me dê exemplo. Um ato administrativo normativo. Vou dar 3, pessoal. Vou dar 3. Ó, é RED-RR. Uma resolução é um ato normativo.
um decreto e um regulamento. Tem outro, tem uma IN. Uma IN é uma instrução normativa. Bom, esses são os 4 atos administrativos que eu posso classificar como atos normativos. Existe outro tipo, outra espécie de ato, professor? Existe, os atos ordinatórios. Atos ordinatórios. Bom, professor, o que são atos normativos ordinatórios, ou melhor dizendo, atos ordinatórios? Qual é a função? Coloque aí. Ó, servem para organizar, vírgula, escalonar órgãos e agentes públicos. Servem para organizar, vírgula, escalonar órgãos e agentes públicos. Dê exemplo, professor. Vou dar exemplos. Ó, nós temos Professor, as instruções normativas não é do ordinatário? Você colocou aí como normativo? isso, cara. Veja, ó, instruções normativas, elas podem, certo? Porque, na verdade, por exemplo, um ato administrativo, ele pode ser, muitas das vezes, enquadrado tanto em um ato normativo quanto em um ato ordinatório. Depende da finalidade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Circulares, certo? Olha o outro. Portarias. As portarias, elas também podem, cara, servir para regulamentar a norma, certo? Ah, professor, ele vai cobrar basicamente, diretamente, só os atos que não têm divergência. Por exemplo, uma resolução em um decreto é um ato normativo. Uma circular é um ato ordinatório. Um ofício é um ato ordinatório. Beleza? Só estou exemplificando mais. Ah, professor, cai em prova exemplos. Somente aqueles atos que não possuem divergência. Fechou? Então, ordinatórios, os demais. Atos punitivos. Deixa eu apagar. Atos punitivos. O que são atos punitivos, professor? Coloque do lado. Servem para aplicar penalidades. Servem para aplicar penalidades. De exemplo, professor. Vou dar. Multa é um ato punitivo. Advertência é outro ato punitivo. Demissão
e suspensão. Bom, são atos administrativos punitivos. Existe outro, professor. Atos normativos enunciativos. Atos normativos para enunciativos. Enunciativos. Que são atos normativos enunciativos. Ó, atestam uma situação de fato e de direito. Atesta uma situação de fato e de direito. Exemplo, professor. Exemplo. Nós temos pareceres, ou parecer, atestado, certidão. São atos enunciativos. E a última espécie de ato administrativo são os atos negociais. Qual é a finalidade de um ato negocial, professor? Qual é a finalidade? Ó, consentem com a vontade do particular. Consentem com a vontade do particular. Aí nós temos exemplos. De exemplo, professor, nós temos a permissão, nós temos a autorização, a nomeação e a licença. Ponto. Esses 4 atos caracterizam como atos negociais. Fechamos? Pessoal, e para finalizar, para deixar um resumo padrão, eu vou tratar com vocês, certo? 0606. Eu vou tratar sobre classificação de atos. Administrativos. Somente as 2 classificações aí que são constantes em prova de concurso. A primeira classificação é quanto à manifestação de vontade. Um ato administrativo ele pode ser simples, composto e complexo.
O que é um ato administrativo simples, professor? Manifestação de vontade de apenas um órgão. Manifestação de vontade de apenas um órgão. Um ato composto. Manifestação de vontade de dois ou mais órgãos. Manifestação de vontade de dois ou mais órgãos. Coloca uma vírgula. Sendo uma principal e outra acessória. Sendo uma principal e outra acessória. A terceira espécie de ato administrativo, ato complexo. Professor, o que é ato complexo? Manifestação de vontade de dois ou mais órgãos. Vírgula. Sendo as duas manifestações principais. Fechou? Professor, me dê um exemplo. Um ato simples, pessoal, ó, um despacho. A autoridade competente para emitir o despacho não precisa de mais outra manifestação de vontade. Já no ato composto, eu tenho, por exemplo, a homologação. A homologação. O professor, um ato complexo que o FCC já cobrou. Aposentadoria de servidor. É ato complexo, professor? Sim. Porque a aposentadoria de servidor, pessoal, ela é despachada pelo poder competente, no caso pode ser o poder executivo, mas ela precisa, via de regra, de homologação do Tribunal de Contas competente. Pode ser o Tribunal de Contas do Estado ou da União. Então, um ato administrativo quanto à manifestação de vontade pode ser simples, composto ou complexo. Qual é a outra classificação que cai em prova, professor? É quanto ao objeto. Quanto ao objeto. Então, eu posso ter um ato de império, um ato de gestão
e um ato de expediente. Bom, o que é um ato de império, professor? O que é um ato de império? Nesses dois casos aqui, pessoal, ó, há decisão da administração, viu? Um ato de império e um ato de gestão, a administração decide. Só que um ato de império, ele é praticado, ó, pela ADM, pela administração, em condição de superioridade. Com o particular. Em condição de superioridade. Um ato de gestão, ele é praticado pela administração em condição de igualdade. Com o particular. Já um ato de expediente, são atos de rotina da administração, para especificar, sem conteúdo decisório. Sem conteúdo decisório. Bom, fechamos? Beleza? Pessoal, nós ficamos faltando responder alguma questão. Me ajudem aí. Coloquei essas 14 questões, né? E aí? Quem me ajuda? Professor, respondeu até terceira. É a terceira? Aham, até Isso? terceira. Isso. E aí? Então, vamos lá para a questão de número 4. Até a questão 5. Já respondemos a questão 4. Constitui um elemento do ato administrativo. Aí é tranquilo, né? Ou melhor dizendo, não constitui um dos requisitos do ato administrativo a autoexecutoriedade, atributo, correto? Tipicidade é atributo, presunção de legalidade e veracidade é atributo, e imperatividade é atributo. Portanto, o gabarito da nossa questão, um elemento é a finalidade. Beleza? Pessoal, ó, Pietra, servidora pública, apostilou determinado tema, apenas reconhecendo a existência de direito criado por norma legal. No que concerne às espécies de ato administrativo, a apostila, eu não dei esse exemplo, ó, foi um exemplo novo aí que o examinador trouxe. A apostila. E aí? Ó, olha a dica que eu vou dar para o FCC. Se está reconhecendo a existência de um direito. E aí? Qual é o nosso gabarito, pessoal? Pietra, servidora pública, apostilou determinado tema. Me ajudem? Qual é o gabarito? Ó, pode ser um ato ordinatório, ela está organizando, está escalonando funções,
Não. Pode ser um ato normativo, professor, regulamentando? Também não. É um ato punitivo, de forma, Iniciativa. é um ato enunciativo, porque ele atesta, reconhece a existência de um direito. Portanto, a gente vai até incluir aqui, ó, nos atos enunciativos. Nós temos também a apostila, ou apostilha. Apostila, cadê? Me ajude aqui, apostila, é apostila, com L, apostila, de apostilamento, certo? Então, o gabarito aqui é a letra E de elefante. Henrique, servidor público e chefe de determinada repartição pública, publicou portaria, na qual foram expedidas determinações especiais a seus subordinados. Veja, se eu falo em subordinados, escalonando, organizando funções. Então, nesse contexto, a portaria ela é classificada, ela é enquadrada como uma espécie de ato normativo ordinatório. A administração pública concedeu uma licença de construção. Se a licença, eu estou praticando um ato negocial, consentindo com a vontade do particular. Enzo, servidor público e chefe de determinada repartição, na mesma data editou 2 atos administrativos distintos, quais sejam uma certidão e uma licença. Beleza. No que concerne às espécies de atos administrativos, tais atos são classificados em, e aí, ordinatórios e negociais, enunciativos. Se eu falo de certidão, é um ato enunciativo. Eu falo de licença, é um ato negocial. Gabarito da questão 8, letra D de dado. Questão 9, pessoal. O que é que a gente marca aí? Os atos administrativos, quando discricionários, editados pela autoridade competente, com base em juízo de conveniência e oportunidade, são passíveis de quê? São passíveis de convalidação pela administração quando identificado vício na finalidade. Falso. Podem ser revogados a qualquer tempo pela administração pública com base na autotutela, com efeitos ex tunc. Nós vimos que o efeito da revogação é um efeito ex nunc. Falso. Não são passíveis de controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Este, que não pode o nome da bexiga, né? No exame de validade do ato discricionário, cabendo à administração pública exercer o controle da rigidez do ato. São passíveis de invalidação pelo Poder Judiciário se comprovada a existência ou falsidade das razões de fato ou de direito inclinadas pela administração pública para a sua edição. Sujeitam-se ao escrutínio de legalidade e mérito. Ó, pessoal, mérito é sinônimo de discricionariedade. Nós falamos lá. Quais são os elementos discricionários em um ato administrativo? O motivo e o objeto, certo? Então, o Poder Judiciário ele só realiza controle de legalidade dos atos administrativos. Ele não realiza controle de mérito, salvo os próprios atos. A letra C diz assim: não são passíveis de controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Falso, porque eles são passíveis de controle de legalidade. Por isso que o gabarito aqui é a letra D de dado. Considerando a seguinte situação hipotética, Zé, o servidor público federal, pretende extinguir determinado ato administrativo, por conter ilegalidade. Já Ares, também servidor público federal, pretende extinguir determinado ato válido por razões de oportunidade e conveniência.
Se Zeus quer anular, ou se Zeus quer extinguir por vício de ilegalidade, ele deverá anular o ato. E Ares deverá revogar. Beleza. Em ambos com efeito ex tunc, falso. Quem tem efeito ex tunc é a anulação. A revogação tem efeito ex nunc. Ambos os atos deverão ser revogados, falso. Zeus deverá anular o ato com efeito ex nunc. Falso, porque o efeito da anulação é ex tunc. Ambos deverão ser anulados, falso. Zeus deverá anular o ato, beleza, com efeito ex tunc. E Ares deverá revogar com efeito ex nunc. É o nosso gabarito. Letra E de elefante. Fechou? 1. A revogação do ato, ela incide sobre atos vinculados? Falso. Por quê, professor? Quem não pode ser revogado? Ato vinculado, ato que gera direito adquirido e também os atos enunciativos. Eles não podem ser revogados. Eles só fazem atestar a existência de um direito. Destina-se apenas a determinados atos administrativos, como, por exemplo, os que já exauriram seus efeitos. Esses atos, eles não comportam revogação. É o contrário. Pode ser efetivada para os denominados meros atos administrativos, como certidões e atestados. Falso. Extingue o ato com efeitos retroativos. Falso. Somente pode ser efetivada pela administração, sendo vedada pelo Poder Judiciário. É o gabarito aqui da questão de número 11. Questão 12, pessoal. A invalidação do ato, a revogação de ato administrativo é modalidade de invalidação que apresente vício de natureza insanável, nada a ver, né? Falso. Invalidação por desconformidade com o ordenamento jurídico, operando, portanto, efeitos retroativos. Falso. Extinção discricionária do ato administrativo, por razões de conveniência e oportunidade, pois não se evidencia ilegalidade ou irregularidade, produzindo efeitos a partir de sua invalidação. Efeito ex nunc. Ex nunc. A questão 13 diz que a convalidação de determinado ato administrativo fica obstada se, fica impedida se o ato eivado de vício tiver exaurido seus defeitos, depender de refazimento do ato mediante nova forma, o vício acessionado for na competência exclusiva. Pessoal, eu expliquei, o gabarito letra C, que a convalidação ela pode se dar na forma e na competência. Mas se eu não expliquei, eu vou reforçar. Existem exceções. Se a forma for essencial para a validade do ato, ou seja, a lei obriga que o ato seja escrito. Se a administração pratica o ato de forma diversa, esse ato ele não pode ser convalidado. Segundo, se a competência for exclusiva. Se a competência for exclusiva, o ato administrativo ele não pode ser convalidado. Fechou? Por isso que a questão aqui, o gabarito é a letra C de casa. Letra C de casa. Pedro, servidor que ingressou recentemente em um órgão administrativo encarregado de conceder licença de edificação, expediu alvará para a construção de um galpão, verificando posteriormente que a competência para tanto seria de seu superior hierárquico. Diante de tal situação, caberá, nesse caso aqui,
nós estamos diante de uma possibilidade de convalidação, desde que presente os requisitos legais para a concessão da licença. Eis que se trata de ato vinculado. Então, se eu tenho vício na competência, em regra, é passível de convalidação. Só não será passível se tivermos diante de um ato de competência exclusiva. Fechou? Tranquilo aqui? Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Mande ver. Ó, finalizamos mais um assunto de direito administrativo. Note aí os assuntos, Eduardo, depois note aí e poste. Na próxima aula, nós vamos estudar três assuntos em um. Dois. Poderes, bens públicos. Poderes da administração e bens públicos. Dessa forma, eu só falto dois assuntos de direito administrativo para matarmos também, que é serviços públicos e controle da administração pública. Certo? Beleza? Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Vamos lá para o nosso estudo. Vou começar com uma pessoa que certamente cumpriu as nossas tarefas. Larissa, como é que está aí a organização do estudo? Professor, eu sigo pelo aplicativo aprovado. Eu só não estou fazendo a comparação das questões. É. Como é que está a sua organização, Larissa, de estudo? Eu divido 2 dias, ou cada dia 2 disciplinas. E faço revisões 3 dias, 7, 15, 30 e 60 dias. A partir do dia que eu estudei. Seguindo o aplicativo mesmo, do aprovado, que é o que eu já uso há um tempo. Mas me diga uma coisa, Larissa. Você não está respondendo questões, é isso, é? Não, eu estou respondendo questões, só que eu não estou contabilizando, porque o aplicativo usa aí meu esposo, então eu tenho que anotar. Então, você vai fazer, notar isso aí, você vai mudar esse ponto aí. Na próxima aula de organização do estudo, eu quero que você me apresente individualizado os percentuais de acertos, os percentuais por disciplina. Porque, Uhum. Larissa, isso é assim, um dos erros mais graves que a gente pode cometer. Qual seria, professor? Não está avaliando o desempenho. Entendeu? Porque, por exemplo, você está me dizendo aí que no seu cronograma de estudos, você está colocando duas disciplinas por dia, perfeito? Sim. Então, de certa forma, você está dispensando o tempo basicamente igual para todos, né? Sim, agora tem disciplina, por exemplo, português, eu estudo 3 vezes na semana, porque é uma disciplina que eu tenho mais dificuldade na parte de gramática. A parte de Certo. compreensão e interpretação de texto eu não tenho muita dificuldade. Mas veja, é possível que você não tenha a necessidade, por exemplo, de estar estudando, teoricamente, uma disciplina de direito constitucional, direito administrativo. Então, assim, vamos fazer essa métrica, vamos exigir, estou colocando aqui, exigir percentual de acertos e erros nas questões. Certo, Clarissa? Certo. No mais, você está estudando por videoaula, PDF, como é que tá? Videoaula eu só estou indo a parte de português e direitos humanos. Certo. Só estuda por O videoaula. restante, ou as anotações administrativas mesmo, eu
Já estou aqui com o material das aulas da ADEMA. Show. E direitos humanos. Pronto, Larissa, beleza, veja. O que está faltando para você é justamente isso. O que está faltando para você é a gente chegar na reta final, você sabendo o que precisa fazer. Mas não tá assim. Então, assim, vamos colocar isso aí. Obrigação, você vai ter que me apresentar o resultado esse próximo mês. Final do mês a gente vai ter outra conversa do seu desempenho de questões. Não tente separar com seu esposo. Olha, vamos ver aqui, porque assim, o resultado dele é o resultado dele. O seu é o seu, certo? Então, tente fazer isso. Beleza? Isso. Karine, como é que tá? Bom, eu estou fazendo questões também. Inclusive, hoje eu estava até em outra disciplina, né? Aqui Como é que do. tá o seu, como é que tá? Olha, só quem me mandou aqui na aula passada foi Gilberto, Eduardo, Daniela e Amanda. Larissa, eu não vou cobrar, então, agora, eu só botando aqui para Larissa, não vou não cobrar, não cobrei o planejamento de estudos. Vou esperar o resultado das questões. Das questões, pronto. Certo, Karine, pode falar. Eu estava estudando pelos PDFs, aqueles que você já deu pronto, né? Constitucional, administrativo, tenho tudo aqui guardadinho no tablet. E fiquei revisando português, que português que quer que não tem aqueles macetes que acaba que esquecendo. E É, essa semana eu comecei com questões. É porque como eu também estou focando no da Polícia Federal, tem questões aqui, matérias que não tá nesse concurso, né? é. Administração, pronto. Hoje foi o dia de administração. Então eu respondi 42 questões, acertei 83% das questões, que é outra banca. Então, eu comecei a separar por banca, porque apesar de administrativo e constitucional estarem nos outros concursos, são bancas diferentes. A Mas veja, abordagem que cobra é diferente. Eu vamos lá, separei 2 disciplinas por dia para resolver questões. vamos lá. Pode parar, Eduardo. Pode parar de gravar. Vamos lá. Eu preciso que você me mande, quando, pessoal, nessa